O meu nome é Silvia Helena Passarelli, eu sou arquiteta e urbanista e já desde o meio da minha faculdade, do curso de arquitetura, eu comecei sempre a trabalhar com cidade. Com cidade em dois termos, seja da história da cidade, seja na área do planejamento urbano. E logo, alguns anos depois de formado, eu comecei a trabalhar em gestão pública na área de planejamento urbano. E como eu trabalhava numa cidade que não era muito grande, eu trabalhava em Santo André, a prefeitura tinha poucos funcionários, eu trabalhava nessa área, nessa interface entre memória e planejamento. Então, no planejamento eu trabalhava com legislação urbana, planos diretores, planejamento da área de mananciais e planejamento de bairro, ou seja, eu trabalhei com as várias escalas do planejamento lá junto na Prefeitura de Santo André. E inclusive com planejamento regional, no momento em que a gente começou a trabalhar consorciado com os outros municípios. Eu sempre atuei também, paralelo a isso, dando aula na área de planejamento urbano e patrimônio cultural. As pesquisas que eu tenho desenvolvido recentemente são muito mais voltadas à questão da história da cidade e do patrimônio cultural. Acho que é importante eu abrir um parênteses, por que eu trabalho tanto com a história da cidade, né? Eu acho que a história da cidade nos dá a ideia do que essa cidade é hoje e ela vai dar diretrizes para o futuro. Eu olho essa história da cidade como o conhecer a realidade local olhando para o passado e daí possibilitando conhecer inclusive os monumentos dessa cidade, o que é importante a ser preservado, mas também o que deve ser transformado, o que pode ser modificado. Então é daí que eu sempre trabalhei com a história, né? Então os vários projetos que eu trabalhei, não só na Prefeitura de Santo André, como eu trabalhei em escritórios particulares na área de consultoria de planejamento urbano, eu sempre olhei isso, espera aí, deixa eu conhecer como é que isso chegou nesse ponto para eu poder pensar como fazer a transformação. O planejamento urbano me dá sempre essa ideia, né, de planejar, de transformar a realidade. Mas é um transformar que não é modificar totalmente, terra arrasada, começar de novo. É, a partir desse território, dessa estrutura que a gente tem, poder transformar e fazer ela uma outra condição, Nisso eu trabalho muito com a ideia do desenho urbano, do desenho da paisagem e com o planejamento dos lugares. Então o macrozoneamento, o zoneamento e como que isso se dá no plano de desenvolvimento da cidade. Então eu trabalho essa coisa da história da cidade e junto com a história da cidade eu trabalho muito voltado a questões de patrimônio cultural. Desde o tempo de trabalhar na Prefeitura de Santo André, eu já trabalhei com patrimônio cultural lá na Prefeitura de Santo André, trabalhei o mestrado e o doutorado, principalmente o doutorado, com essas questões da proteção da paisagem e atuo sempre nessa coisa de memória, identificação do patrimônio, inventário, dos vários instrumentos de patrimônio cultural que a gente tem para garantir a preservação e de garantir essa memória para o futuro. Então eu tenho trabalhado muito na pesquisa com isso, seja em linhas gerais, o patrimônio enquanto teoria, enquanto pesquisa, e que é também uma das minhas atividades junto ao BPT, eu dou essa disciplina de patrimônio cultural e paisagem, mas também na área de objetos específicos, né? Escolher um bem para discutir ele. Então, eu tenho trabalhado muito recentemente com Paranapiacaba. Bom, recentemente não, porque eu trabalho com Paranapiacaba desde 85, né? Já namorei, já casei, já separei. Eu tenho trabalhado muito com Paranapiacaba, que é um objeto que me agrada muito e a ferrovia me interessa bastante. Então, atualmente, nesse último ano, a gente tem discutido muito diretamente com a população, a questão do destino, qual é o futuro de Paranapiacaba, pensando muito a partir de um empreendimento que está se querendo implantar lá e os impactos que esse empreendimento pode gerar. Aliás, essa é uma outra ação, um outro trabalho que eu tenho, que é a avaliação de impacto ambiental, né?
principalmente a avaliação de impacto ambiental sobre o olhar do impacto socioeconômico, do impacto antrópico que empreendimentos podem causar. Então, a gente está fazendo uma discussão muito interessante com moradores de Paranapiacaba, com pesquisadores de outras instituições, sobre esses impactos de um empreendimento logístico com a Vila de Paranapiacaba, e agora a gente está extrapolando isso para discutir o plano diretor da vila e do entorno da vila. Então, uma das pesquisas que eu trabalho é muito nessa linha do patrimônio cultural, do inventário e de plano de gestão desses patrimônios, desses bens culturais. E ligado a isso, eu tenho trabalhado com a questão do patrimônio ferroviário, que é uma pesquisa que a gente trabalhou junto com a Universidade de São Carlos, de identificar as potencialidades do patrimônio ferroviário em função da venda, da extinção da rede ferroviária federal. E daí a gente fez um levantamento de o que é esse patrimônio, como que ele pode ser, que tipo de destinação que ele pode ter para o desenvolvimento da cidade, das localidades, já que é um bem da União dentro da cidade. Assim, a atuação do planejador urbano, do planejador territorial, desse campo de planejamento, é uma atuação que tem uma praticidade, tem uma coisa que é muito de método, de prática e muito de gestão política, de relacionamento com as pessoas, com a cidade, de negociação, de interagir. Eu acho que esse é o grande encanto dele, o grande desafio também, porque você está sempre fazendo a interação entre setores diferentes da sociedade para garantir um consenso entre eles. Essa é a parte que dá o jogo da coisa, o dinamismo dela, porque cada momento é um momento, cada situação é uma situação, e daí o grande desafio de atuar nessa área e também de pesquisar essa área, porque a pesquisa tem que ser pensada no momento, o que é que eu estou olhando mesmo, qual é a abordagem histórica, o que acontecia naquele momento que não vai acontecer depois. Então eu acho que o grande interesse nessa área é realmente o desafio, seja de você olhar uma coisa ampla, de pensar a cidade inteira, seja pensar o bairro, seja pensar a rua, em diferentes escalas.